Olá, boa noite! O nosso assunto de hoje é sobre dor e sofrimento. Você já passou por alguma situação na sua família que as pessoas não conseguiram entender a sua dor? Não conseguiram perceber a sua dor? Já aconteceu alguma coisa com você que fez com que você repensasse a forma de expressar o que você estava sentindo? Pois é, os nossos sentimentos são expressos de uma forma muito diferente, pois somos pessoas diferentes. E nem sempre entendemos por que as pessoas agem de uma forma tão diferente, complexa e difícil em algumas situações. Mas isso tem a ver com a personalidade de cada um. Isso tem a ver com a forma que se expressa a dor em cada um. E é muito importante que a gente consiga entender o que se passa no outro, para que a gente tenha benevolência, para que a gente tenha paciência, para que a gente saiba lidar com a nossa dor e com a dor da outra pessoa também. As pessoas têm por hábito imaginar que todo mundo vai expressar os sentimentos como elas, que todo mundo vai sentir da mesma forma, que vai mostrar da mesma forma. E nem sempre entendem quando alguém não está nem aí para uma situação. Mas não é que não esteja nem aí. Nem sempre a pessoa expressa aquilo que realmente ela está sentindo. Nem sempre ela entende o que ela está sentindo. E isso é talvez até mais complicado. Porque quando você pergunta, mas por que você agiu daquela forma? Por que você falou aquilo tão agressivo? Ou por que você não me deu bola quando eu esperava que você me desse bola? E as outras pessoas nem sempre sabem as respostas. Elas nem sempre entendem por que elas fizeram isto ou aquilo naquele momento. E isso é muito complicado. Porque quando a pessoa não consegue conectar com as suas emoções e sentimentos, não entende o que está sentindo, ela também age de uma forma impulsiva e não se dá conta do prejuízo que pode ter perante as outras pessoas, porque elas não vão entender. Mas você deve estar pensando, né? Poxa, mas nem sempre a gente entende o que a gente está sentindo. Como é que a gente vai entender o que o outro está sentindo? Muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia. Se colocar no lugar dele e tentar entender se ele é uma pessoa mais impulsiva, nos seus sentimentos e nas suas emoções, ele também vai agir de uma forma mais escrachada, mais para fora, mais intensa, com mais força. Se ele é uma pessoa mais resguardada, mais quieta, uma pessoa mais na dela, vai agir de uma forma mais comedida, mais fechada. E talvez não consiga lhe explicar o que está sentindo ou o que está pensando. Talvez precise de um tempo para conseguir entender os seus sentimentos e as suas emoções. E talvez naquele momento realmente não saiba a resposta, principalmente numa situação de discussão ou briga. E é importante que a gente tenha a paciência e que a gente consiga perceber essa diferenciação de pessoas e de situações. Eu queria saber de você, como você é? Você é mais expansivo, você é mais pra fora, você é mais escrachado de falar o que pensa, ou você é uma pessoa mais quieta, comedida e na sua? Porque daqui a pouco fica mais fácil para você entender quando alguém age parecido com você e fica mais difícil quando é alguém que age totalmente diferente de você. Mas não quer dizer que talvez a pessoa esteja lhe afrontando, esteja querendo briga. Talvez seja a forma que a pessoa encontrou de expressar o que ela estava sentindo, de colocar para fora naquele momento. E pense que nunca quer dizer nada sobre você. As pessoas falam seus sentimentos e emoções falando de si mesmas, daquilo que elas estão sentindo, daquilo que elas estão pensando. Nunca sobre o outro, sempre sobre si. Uma pessoa em sofrimento pode ter uma explosão e pode mostrar a raiva de uma forma muito diferente. Tem pessoas que choram de raiva, tem pessoas que ficam muito estressadas e acabam colocando a sua agressividade quando estão com raiva. E outras pessoas se fecham e ficam quietinhas e deixam a raiva passar.
Então esse é um bom exemplo para a gente poder pensar que nem sempre as pessoas vão expressar de uma forma igual, mas estar com raiva pode ser uma expressão de sofrimento. Ela pode estar simplesmente pedindo ajuda, a sua ajuda, ou a ajuda de quem conseguir enxergar a sua dor. Normalmente em uma família, quando existe uma situação de dor ou de sofrimento, alguém que está adoecido ou alguém que passa por uma separação ou por qualquer outra situação complicadora, todas as pessoas vivenciam aquela situação também, de formas muito diferentes, mas elas começam a vivenciar aquela situação do jeitinho delas. Então, alguns precisam falar sobre o assunto, muitas vezes sendo um pouco até ferinos, mas é a forma que eles encontram. Outros precisam expressar de uma outra forma, gritam, xingam, colocam o seu todo ali. Mas o que é importante perceber é que em uma família a dor de um é de todos. E que nesse sentido, se a gente não parar para pensar e ter um pouco de calma, ter um pouco de paciência, a gente acaba entrando na dor do outro e pegando ela pra gente. A gente acaba entrando naquela sintonia nem sempre positiva, né? Que normalmente é negativa, mas numa sintonia que não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Então é muito importante escutar a dor e o sofrimento de uma forma mais interpretativa, entendendo que é um chamado, que é uma busca de ajuda e que existe algo por trás que a pessoa está contando para você e que nem sempre é o que realmente ela fala, mas o que ela quer dizer com aquela expressão, com aquela atitude, com aquela mostra de comportamento. Mesmo em situações de uma alegria muito grande, como o nascimento de um bebê, algumas pessoas podem expressar a sua dor ou a sua angústia por tentar prover as coisas para o bebê, por tentar fazer o mais rápido possível para que ele se sinta bem, por ficar angustiado com o choro do bebê. E podem expressar isso de uma forma bem diferente. Algumas pessoas podem estar incomodadas por não ter tanto carinho. Alguns maridos mostram isso e começam a implicar um pouco com algumas questões que estão acontecendo, como falar baixo ou diminuir o barulho, ou não ter tempo para si, não ter tempo para suas coisas, não ter tempo para aquilo que era a rotina anterior. Uma mudança numa família traz um todo que vai gerando outros comportamentos. E para aquele irmãozinho que era o xodó de toda a família, que agora está em volta com o bebê, ele também fica sem entender por que agora ele está em segundo plano. Como criança, ele não tem como compreender a situação como um todo. E mesmo os adultos nem sempre compreendem. Então, o cuidado tem que ser muito grande para que aquela criança não se sinta colocada de lado, para que ela não sinta que tem um rival. Inseri-la naquele contexto, que ele ajude a cuidar do bebê, que ele seja importante com aquele bebê, que o irmãozinho possa fazer uma aliança com aquele novo ser na família, é muito importante. E nesse sentido não vai gerar nem dor e nem sofrimento. Não vai gerar algo que ele tenha perdas. Não vai causar dano ou prejuízo para ninguém da família. Pensando nesse mesmo exemplo, mas de um filho adolescente que tem um bebê em casa, que não pode ouvir mais música alta, que antes era mais tranquilo e que agora começou a sair, a fazer festa, sair com os amigos, né? Começa a aprontar todas. Ele quer atenção. Ele mostra que existe um sofrimento, sim, porque talvez ele não esteja mais sendo colocado no lugar em que ele estava antes, ou que ele está aprendendo a lidar com a situação de ter alguém novo em casa, ou que ele está modificando de fase de vida e que ele está buscando uma outra forma de viver. Mas, necessariamente, isso não tem que ser um problema. Algumas pessoas lidam com a sua dor e com o seu sofrimento desta forma. Algumas pessoas buscam fora o que não encontram dentro, como falamos em um vídeo anterior. Mas isso não significa que elas se percam no meio da jornada.
mas é importante que você, como pai, como amigo, como alguém de referência, possa estar trazendo essa pessoa de volta, possa conversar com ela, possa perguntar o que está acontecendo, possa questionar que sentimento é esse que está ali e que talvez não esteja sendo compreendido e entendido. Antes de qualquer outra atitude que possa daqui a pouco afastá-lo dessa pessoa, afastá-lo de uma forma emocional. Porque se você chega em casa de uma festa e quer atenção e as pessoas brigam, né, com você, que ambiente terá para falar daquilo que você está sentindo ou para buscar uma voz de apoio ou buscar um entendimento sobre uma situação ou buscar trocar algo de você? Pessoas que brigam de forma recorrente afastam as pessoas e elas não se dão conta. Então, lidar com nossos sentimentos e com as nossas emoções hoje é um ganho muito grande quando conseguimos entender aquilo que a gente está sentindo e também aquilo que o outro está sentindo. E tentar entender que se nós nos comportarmos de uma forma negativa, acabamos afastando o outro e acabamos nos afastando das outras pessoas também. Então é muito importante que a gente possa olhar para cada situação de uma forma muito particular, porque é daquela pessoa e daquela situação. Olhar para as diferentes etapas da vida em que vivenciamos, sabendo que são ciclos e que eles iniciam e acabam, para cada um de uma forma diferente. E que a expressão desses ciclos possa ser entendida e compreendida também desta forma. Que aquele adolescente rebelde em algum momento vai se dar conta disso. E que aquele bebê também irá crescer e formar outros vínculos e outras formas de agir. E que você também irá ter outras responsabilidades na vida, outras formas de viver, outros trabalhos e outras situações. E não precisa sofrer por causa disso, porque tudo é um ciclo. E se a gente olhar por este sentido, a vida fica muito mais fácil e você tem mais condições de ser feliz. Desejo a vocês uma excelente semana, que vocês possam pensar e repensar as formas de expressão de sentimentos e emoções, que os sofrimentos sejam cada vez menores e que a gente consiga agir da melhor forma com quem a gente ama. Ótima semana, um abraço a todos e até semana que vem!